Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E quando eu agradeço vocês por estarem aqui, não é por protocolo, não. É porque é muito bacana e muito importante a gente poder conectar tantas pessoas. Já somos mais de 333 mil inscritos aqui no nosso portal. Pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira e que estão compartilhando as suas angústias, né, as suas inquietações também, da gente querer avisar as pessoas que a gente conhece de uma maneira geral do desastre que a gente está sofrendo no nosso país, das mentiras que estão por todos os lados, que nos deixam a gente bastante inquietos, bastante indignados também, e de tudo que está acontecendo na área econômica, do assalto que nós estamos sofrendo nos nossos direitos sociais e nas riquezas na soberania nacional. Isso tudo patrocinado também por um grande esquema de mentira, de lunáticos, vigaristas, ladrões com L maiúsculo e de espertalhões que eclodiram com o bolsonarismo a cargos públicos, né? A gente vai falar dessas situações aqui no nosso espaço. Eu nunca pensei que eu pudesse ver também tantos jornais todo dia com esse tipo aqui de matéria aqui, gente, de textos, né? Chamando o presidente de mentiroso, de criminoso, de bandido, genocida. Quando é que a gente podia imaginar uma coisa dessa aqui no nosso país? E todas essas acusações que são feitas ao Bolsonaro são acusações verdadeiras, porque o presidente ele faz de uma moral totalmente deturpada uma pessoa que mente descaradamente, que ilude, que trapaceia, que falseia a verdade, um método de ação política. Então, a gente fica apavorado quando a gente vê pessoas comuns se identificando com isso, com as piores características de seres humanos. Quando a gente vê uma pessoa que se identifica com Bolsonaro, a gente não quer conversar com essas pessoas mais, fala assim, pô, o cara tá doido, é alguém que se identifica com um louco, portanto o louco ou alguém que está se dando bem pessoalmente, ou tem alguma coisa inexplicável no campo psiquiátrico, porque no campo realístico, não há explicação para uma pessoa estar apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro, como presidente criminoso aqui desse artigo, ele é o que mais mata bolsonaristas, é o que mais destrói a vida de bolsonaristas. É uma coisa curiosa, né, a gente falar isso, porque a gente vê esse tipo de notícia aqui, gente, onde a pesquisa, que eu já comentei com vocês, mostra que nas cidades onde mais se acreditou em Bolsonaro, são as cidades que mais se contaminam pela Covid. São as cidades que mais matam pessoas por conta da pandemia. Logo, as pessoas que adotam como comportamento social, o comportamento de saúde, o comportamento científico, aquilo que o presidente indica, são as pessoas que mais estão morrendo. E as pessoas às vezes não se tocaram disso. Nós que estamos conscientes da realidade científica, de como o vírus se propaga, do aquilo que a gente tem que fazer para se proteger, para proteger os nossos familiares, a gente está fazendo. Mas mesmo assim, muitas pessoas que não são negacionistas acabam sendo vítimas também por responsabilidade, inclusive, dessas pessoas que não querem entender, não querem aceitar a verdade científica. Hoje, gente, a gente está no Brasil numa situação muito dramática, que o presidente, como ele não tem padrão ético, não tem padrão moral, e ele conta mentira o tempo todo como ferramenta política, porque ele foi informado que essa é uma ferramenta política, que não nasceu aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente vai ver várias matérias aqui onde o presidente americano, ele utilizava também da mentira, ele contava 60 mentiras por dia, isso cria um tumulto. Você imagina alguém entrando no ambiente falando uma série de mentiras com muita firmeza, muita convicção, o que isso é capaz de fazer num ambiente onde as pessoas não estão devidamente informadas. E um presidente da República falando para uma nação que tem muita gente sem escolarização, muita gente sem reflexão crítica, causa um dano à verdade de uma maneira muito grande. Eu vou colocar só um trechinho dessa matéria aqui, está em espanhol, mas dá para a gente pegar aqui algumas expressões aqui que são familiares da língua portuguesa. Acompanhe aqui um relato há um ano atrás, mais de um ano atrás, sobre como Trump tratava da verdade e de informações aos americanos. Vamos lá. O que está em jogo é o presidente insulta, descalifica, miente sistemáticamente y está utilizado, por ejemplo, a Twitter sobre todo, tiene más de 80 millones de seguidores como su arma política, pero cuando... Então, quer dizer, ele mente, ele desqualifica. Gente, quando a gente vê o
o Bolsonaro falando, realmente é um negócio assim você não consegue aceitar. Fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Gente, mas não é só obra do acaso, não. É um comportamento que ele está copiando do Trump, como ele copiou toda uma metodologia do Trump, desde que o Trump virou presidente norte-americano e começou a utilizar redes sociais e começou a se conflitar também com os grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos. Nesse artigo aqui, o presidente criminoso, do Luiz Francisco Carvalho Filho, ele fala algumas coisas que a gente já conversou aqui com vocês, que é uma blindagem do Bolsonaro de uma maneira geral, porque hoje ele é o representante de uma elite governante no plano econômico, no plano financeiro, no plano político e que está se prestando a algumas missões, né? Sobretudo de entregar as riquezas nacionais, de destruir, enfraquecer instituições de uma maneira geral, de suprimir, de assaltar direitos sociais e de fazer com que as vítimas desse assalto elas se conformem com a realidade. Eu tenho visto, e vocês também, alguns senadores na CPI da Covid fazerem um papel absolutamente absurdo, um papel criminoso de ficarem jogando mentiras o tempo todo e essas mentiras acabam também sendo, como parte dessa ferramenta, né, o combustível para as redes que apoiam o Bolsonaro a replicarem as mentiras e deixarem a gente numa situação extremamente aflitiva. Nesse artigo aqui, no final, ele diz o seguinte: o cenário previsível é de radicalização política crescente. A punição criminal de Jair Bolsonaro depende de sua derrota em 2022. É verdade. Bolsonaro sendo derrotado em 2022, gente, muda a Procuradoria-Geral da República, muda a Advocacia-Geral da União, muda a presidência da Câmara, muda a presidência do Senado. E uma vez o Bolsonaro já não sendo mais uma peça do jogo, ele vai ser satanizado, ele vai ser criminalizado, ele vai ser punido, até para que as elites tenham, nesse tipo de episódio, uma espécie de absolvição de estarem apoiando o genocídio e o crime aqui no nosso país. Eles vão descartar também e vão massacrar essa figura junto com as pessoas que estão próximas deles, para a gente ter a sensação que o Brasil, de fato, está funcionando de uma forma civilizada, né? O artigo termina aqui, dizendo que, despidos de valores morais, o presidente e os filhos milicianos sabem que a prisão é parte do horizonte e farão qualquer coisa para permanecerem no poder. E eles estão fazendo qualquer coisa para permanecer no poder mesmo. E os bolsonaristas, além de estarem morrendo mais, serem as pessoas que mais morrem, mais se contaminam, também são as pessoas que são mais enganadas, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, que isso vai dar para ver aqui. São as mais enganadas também. Porque quem é bolsonarista e paga aluguel vai ter que encarar aí um reajuste de 37%. Já estão pagando mais caro no combustível, como nós estamos pagando também. E tudo para essa gente é aquilo que o presidente diz, né? É culpa da política do fica em casa. O óleo de soja aumentou quase 100%, é a política do fica em casa. O milho aumentou, é a política do fica em casa. A carne aumentou, é a política do fica em casa. O pedágio aumentou, a luz aumentou. Tudo é culpa da política do fica em casa. E as pessoas vão acreditando nessas cretinices. Como ele não tem pudor de mentir, ele sabe que tem uma parte do eleitorado brasileiro que é composto de pessoas sem escolaridade, pessoas que não têm percepção crítica, de pessoas que estão revoltadas com a política. Então ele conseguiu abocanhar uma parcela dessas pessoas que não tinham entendimento político e transformar essas pessoas em verdadeiros seres suicidas políticos que estão por todos os cantos aí aqui no nosso país, né? E o Bolsonaro vai fazendo desse comportamento uma ferramenta que acaba contaminando também as instituições brasileiras, como o Exército Brasileiro, que está contaminado agora. Ele cooptou uma série de militares para dentro do governo e quem está fora do governo está com pudor agora de punir um militar que ele colocou para ser o ministro da Saúde, que já é uma coisa totalmente insana e irrazoável, e esse ministro está pensando que todo mundo é trouxa, que todo mundo é otário. Quando ele vai numa manifestação política e diz que a manifestação não era política. Ele estava num palanque com vários deputados federais, que são políticos, numa manifestação que visa vitaminar o presidente para 2022, dar apoio político, mas a manifestação não era política. Então o que era? Era uma manifestação religiosa? O que era? Era uma manifestação de doentes mentais? Ou será que era tudo isso junto ao mesmo tempo, né? Então, mas o Pazuello, ele quer desviar a atenção dessa situação que nenhuma criança de 5 anos é capaz de acreditar. Então, os males estão acontecendo, gente. Eles podem ser também, de um certo modo,
contestados, né? Eles podem sofrer aqui também algum tipo de estratégia dos veículos de comunicação para minimizar esse efeito todo. O Bolsonaro, reproduzindo aquilo que Trump fez nos Estados Unidos, agora está querendo regulamentar também ou atuar para que as redes sociais não proíbam que as mentiras sejam produzidas e sejam difundidas aqui no nosso país. Quando a gente vê, por exemplo, um comportamento de um deputado, como um senador Girão, que pegou a CPI para fazer uma fake news, como eles estão fazendo o tempo todo, quer dizer, a mentira é a tônica do comportamento deles o tempo todo. São tantas mentiras que você perde muito tempo discutindo esse tipo de situação e a gente não percebe o que realisticamente está acontecendo. Mas o Girão veio com aquela na CPI de fazer uma pergunta para o Dimas Covas, colocando uma suspeição sobre a vacina do Butantan como uma vacina que estaria utilizando fetos humanos abortados para fazer ali a vacina. Gente, foi um negócio tão indecente, um negócio tão criminoso, um negócio tão abjeto, um negócio tão salafrárico, mas o cara faz um negócio desse. E só para a gente explicar, né, não existe nenhum remédio no mundo que é feito com células humanas, ou de feto ou de não feto. Não, o que acontece é o seguinte, algumas células descartadas de placentas ou de fetos, ou enfim, autorizados já da década de 70, foram reproduzidos ao longo de várias décadas como células mantidas vivas para se fazer algum experimento científico de reação de medicamentos de vacina sobre células vivas, ou células potencialmente vivas, né, com algum tipo de reação biológica ali, algum tipo de elemento químico. Não é utilizado para composição de nenhum medicamento ou vacina, nenhuma célula, gente. Então elas são utilizadas sim para os experimentos e todos nós aqui no mundo inteiro temos utilizado medicamentos que são resultantes desse tipo de experiência. Mas aí vai o senador e joga uma dessa assim, aí as redes vão reproduzindo essa coisa para cima e para baixo. O que se poderia fazer? Bom, para princípio de conversa, o que Bolsonaro está querendo fazer aqui no Brasil, como eu disse a vocês, é que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Vou colocar um trechinho aqui, eu já estava quase me esquecendo, gente, o nosso vídeo aqui não é editado, mas a gente não vai deixar isso para trás, não. Vamos lá, pegar primeiro essa parte, depois eu vou na outra. Vamos lá. Donald Trump acaba de assinar uma ordem executiva com o objetivo de regular as mídias sociais. A repórter Luísa Duarte traz os detalhes. Luísa, suas informações. Então isso aqui foi o Trump há um ano, mais de um ano atrás, querendo fazer a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, está querendo fazer aqui no nosso país. Quer dizer, ter autorização para mentir. As redes que estão reproduzindo aqui em tempo real a CPI, os trabalhos da CPI, eles poderiam fazer um protocolo também, a CNN, a Globo News, de quando um senador estivesse começando a entrar ali pela fake news, eles entrarem ali, interromperem, colocar o âncora comentando e falar, não vamos dar palco para insano, para criminoso com mandato ficar pervertendo a verdade científica em relação aos nossos espectadores. Se alguém quiser continuar pela TV Senado, enfim, acompanhando lá, a TV Senado poderia também até adotar um protocolo assim, que seria mais difícil. Mas as redes privadas podem fazer o que eles fizeram com o Trump, quando já sabendo desse comportamento reiterado do Trump, o Trump quis desqualificar o processo eleitoral nos Estados Unidos, coisa que o Bolsonaro está fazendo aqui também. Tudo igualzinho, gente. É tumulto, mentira, baixaria. E aí a gente vai sendo tragado por essa história. Vamos ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui o Trump estava falando e aí a rede entrou em cima aqui, a âncora. Esse é um vídeo do Poder 360 que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Good evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, frankly, false accusations based... Aí ela vai falando, ó, ele está fazendo, francamente, uma série de falsas acusações e reclamações sem embasamento. Mais à frente, um outro âncora de uma outra emissora também fez a mesma coisa. Vou colocar aqui um trecho para vocês. Vamos lá aqui. Opa, 2, 3. And we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has...
A mesma coisa. E aqui tem um terceiro vídeo, aqui de uma outra emissora, um outro âncora, também na mesma direção. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3. Opa, vamos lá. And in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Então, gente, o que a Globo News, as emissoras podem fazer, a CNN podem fazer? É a mesma coisa. Começaram a entrar na fake news, nas mentiras. Entra em tempo real, eles têm aparelhamento para isso, eles têm equipe para isso, eles têm meios para isso. Então, olha, o senador está contando uma mentira. Interrompe, não dá espaço para esses caras, porque é uma forma também de punir a bandidagem, o crime em todos os níveis, o crime no poder executivo, mas o crime também no poder legislativo. Hoje tem uma coluna do Simão, eu vou tentar colocar o máximo de colunas que eu puder ali no espaço, que não cabe muita coisa, né? Onde ele fala que o nosso problema hoje não é a cepa indiana, é a cepa miliciana. A cepa miliciana está matando muito mais do que a cepa indiana na Índia e no Brasil, né? Porque essa gente, com essa desinformação, a mentira como ferramenta política, eles acarretam não só as mortes pela Covid, mas as mortes que estão acontecendo no nosso país pelas faltas de leitos, as faltas de oportunidades de tratamento, de doenças crônicas também. Gente, só quando passar esse período é que a gente vai poder ter uma avaliação exata do desastre, do genocídio, do crime que foi cometido contra o povo brasileiro. E é por isso que muitos de nós aqui ficamos absolutamente angustiados, né? Porque a gente quer chacoalhar as pessoas. Acorde, meu amigo. Você está num governo, você está apoiando um governo que está matando o povo brasileiro, está entregando o nosso país. É um governo de mentirosos, de espertalhões, um governo de corruptos. Porque quem está nesse governo para aumentar o seu contra-cheque, está entregando o nosso país, está ajudando a matar o povo brasileiro, também é corrupto. E eles ficam dizendo que nesse governo não tem corrupção, enfim. Colocar ali o artigo também do Ascanio Selene que tem o perfil dessas pessoas que a gente conhece no cotidiano, né? Gente, nosso programa hoje foi um caleidoscópio aí, trouxe vários assuntos, mas espero que tenham revelado algumas questões aqui para a sua consideração. Eu fico por aqui, um grande abraço mais uma vez e até o nosso próximo encontro.